Olá, meu amigo Sam e inscritos do canal. Boa noite. Aqui na nossa cidadezinha que fica no interior da Bahia, é muito comum relatos de lobisomem. Mas antes de contar o meu relato, quero falar o que o povo diz sobre esse bicho. O povo diz que esse bicho se transforma, não só no tempo de lua cheia, que ele aparece mais no tempo de quaresma e que o bicho não se aproxima se a pessoa vier no caminho à noite com fogo na mão, mas que a pessoa ouve seus passos correndo ao redor, querendo se aproximar. E o fogo que pode queimar seus pelos e mostrar sua identidade, ou seja, descobre-se quem que vira a criatura. Também dizem que o bicho vira no formato de cachorro, cavalo, jumento e porco. Dizia antigamente que quando os jumentos urravam, alguns chamam-os de rincho, e corriam pelo pasto, é porque alguém estava virando lobisomem onde eles dormiam. Essas são apenas algumas informações que as pessoas têm sobre o lobisomem. Bom, agora vamos para o relato. Tenho uma irmã que já viveu muitas experiências com esse bicho. Algumas delas já contei no canal através do Desconhecido, do nosso amigo Hendrik. Essa irmã não teve a oportunidade de estudar quando era jovem. Foi só quando um prefeito que mudou a história do município havia ganhado, que ele abriu e criou muitas escolas na cidade. Criou também outras na zona rural. Deu transportes para os estudantes, para eles estudarem o ensino médio e fundamental nos povoados, e também na cidade. Era uma mobilização enorme dos estudantes. Pense que a alegria foi para aqueles estudantes que só conseguiam cursar a quarta série e logo depois paravam, e não tinha como continuar seus estudos, a menos que fossem morar na cidade. Bem, era bonito de ver a galera que se divertia pegando ônibus, para poder ir à escola na cidade e também nos povoados. Esse ocorrido com minha irmã foi no ano de 2000. Na época, eu cursava a 7ª série, no período da tarde, no povoado Salgado do Melão, aqui na Bahia, pois foi criado na cidade o supletivo, hoje chamado de EJA, Ensino de Jovens e Adultos. E aí minha irmã, já casada e com 2 filhos, se matriculou numa turma. Como disse no início, ela não teve chance de estudar quando era criança e jovem. Ela saía da sua casa, que fica bem perto da minha, pois mora ao lado, às 5 horas da tarde. Era a hora que o transporte passava para pegá-la, e voltava apenas às 11 da noite. Descia na porta de casa, porém numa noite de lua cheia, estava bem clara a noite, ela desceu do carro e ia se dirigindo ao alpendre da casa para chamar sua sobrinha, que morava com ela e que ficava com seus filhos, durante o tempo que ela ia para a escola. Porém, de repente, apareceu um bicho preto que parecia estar escondido no mato, que estava perto da sua casa. Ele saiu, foi para a estrada e veio caminhando em sua direção. Aquilo parecia um grande cachorro preto, com longos dentes saindo para fora da sua boca. Nessa hora o pavor e o desespero tomou conta da minha irmã, que gritava e pulava na porta pedindo que minha sobrinha abrisse logo, senão aquele bicho iria pegá-la. Conversando um dia desses com minha sobrinha sobre esse assunto, ela me disse que quando abriu a porta viu minha irmã pulando desesperada, e também viu o bicho bem próximo dela. Era muito grande, do tamanho de um grande urso, muito feio. Ela conta que o mais apavorante, e que foi de lá, foi quando aquele bicho virou a cabeça e olhou bem para as duas. Minha irmã entrou para dentro de casa às pressas. O medo foi tanto que precisou de um penico, pois o banheiro era de fora. Pois, quem iria lá fora depois daquilo que ela viu? Bem, meus pais, quando ouviram seus gritos, correram com o facão na mão, mas o bicho logo correu para dentro do mato. No outro dia, quando me acordei, eles nos contaram o que minha irmã tinha passado naquela noite. 2 dias após essa aparição do bicho, os vizinhos receberam a visita de um compadre que morava em outro município e que veio visitá-los. O homem trouxe algumas pessoas da família dele. Pois bem,
Durante a noite, devido às camas estarem ocupadas e não querendo incomodar, disse que iria dormir em seu carro. Mas durante a noite ele acordou devido a algum barulho. E quando abriu os olhos, viu o mesmo bicho que minha irmã viu olhando para ele, pelo vidro do carro, bem do lado em que ele estava dormindo. Aquele homem teve um susto muito grande e ficou com muito medo. Quando ele foi pegar a arma, o bicho saiu correndo e foi embora. No outro dia o povo ficou sabendo e não parava de comentar. Esse foi mais um relato da minha região. Espero que tenham gostado. Um feliz ano novo para você, Sam, e também para todos os inscritos do canal. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Ismael, moro em Muriaé, que fica em Minas Gerais. Porém, o que vou contar ocorreu em um interior do Espírito Santo, pois era lá onde eu morava com a minha família. E o bicho que vi naquela noite tenho a plena certeza que era uma mulher que tinha passado por mim, minutos antes daquela coisa aparecer. O ano desse ocorrido foi 1993. Eu tinha 22 anos. Trabalhava com meu pai na roça e vendíamos o pouco que colhíamos, mas também trocávamos por mercadorias, em pequenas vendas que tinham pela região. Onde morávamos era bem afastado de tudo. Próximo da gente só tinham as duas casas. As outras, você tinha que andar um bocado até chegar nelas. Mas mesmo sendo isolado, tínhamos luz, o que já era uma grande coisa. E foi no dia que meu pai caiu que vi aquele estranho bicho. No final de tarde saí para jogar bola com alguns amigos e fiquei jogando até umas 8 da noite, hora em que segui para minha casa. Porém, antes de chegar lá, recebi uma notícia muito triste da minha vizinha. Ela disse que meu pai havia caído da escada e que tinha ido muito mal para o hospital. A minha mãe mandou avisar que fosse de ônibus para lá. E já com aquela coisa ruim no corpo, nem tomei banho nem nada. Só vesti uma calça e uma blusa e saí para ir até o ponto de ônibus, que ficava bem distante da minha casa. Eu saí na pressa e nem prestei atenção que tinha esquecido o dinheiro da passagem, que estava guardado em meu guarda-roupas. Então voltei bem rápido para pegar o dinheiro. E no caminho, bem no meio do nada, vi uma mulher vindo sozinha pela estrada de chão. Estranhei aquela mulher sozinha andando por ali aquelas horas, mas a cumprimentei e passei. A mulher nem me respondeu, e muito menos olhou para mim, mas mesmo assim ainda dei uma boa noite. E ainda não sabia, mas aquela mulher ia virar uma coisa horrível. Cheguei em casa, peguei o dinheiro e saí para o ponto de ônibus. E fui indo naquela escuridão da noite, sem ver quase nada à minha frente. Foi quando comecei a ouvir um som de mato se quebrando perto de mim. Eu olhei para o lado, mas não vi nada por conta que estava muito escuro. Porém, já estava chegando em uma parte da estrada onde já tinha postes de luz. E apressei o passo para chegar mais rápido, mas aquilo no mato continuava a me seguir. Foi então que comecei a ficar com medo e fiquei todo arrepiado, mas continuei andando, para que aquilo que estivesse no mato me seguindo não achasse que eu estava com medo. Foi então que escutei um grunhido que nem de porco. Aí não deu. Na mesma hora travei de medo e parei de andar. E automaticamente falei assim: "Quem tá aí?" Depois daquele pequeno desespero, continuei a andar. E o bicho que achava que era um porco continuava a me seguir. Só que agora bem mais à frente e por dentro do mato. Mas quando estava perto de chegar onde tinha luz, foi que aquele bicho apareceu para mim. Eu seguia normalmente pela estrada, e bem mais calmo por causa da luz. Foi quando aquele se apareceu.
No início só vi uma grande cabeça, como se fosse de um porco. Porém, quando a coisa começou a sair do mato, vi como aquela criatura era estranha. Ele tinha somente a cabeça que nem de porco, mas seu corpo era totalmente deformado. Tinha braços de gente, tronco de gente, mas as pernas eram tortas e meio que retorcidas para trás. Quando vi aquilo, entrei em desespero e saí correndo no rumo da minha casa. E atrás de mim consegui escutar aquele bicho vindo correndo. E vendo que ele estava bem perto, resolvi subir em cima de uma árvore, pois pelo jeito que ele era, seria impossível de subir também. Comecei a subir numa árvore bem rápido, e foi quando aquele bicho com uma cabeçada acertou bem no tronco da árvore, mas por sorte não caí, e subi bem para o alto, e fiquei lá, só vendo o vulto preto correndo lá embaixo. Naquela hora eu achava que iria morrer, pois se ele subisse na árvore, não teria escapatória. Mas para minha sorte ele não subiu, e só ficou grunhindo lá embaixo. E ali fiquei. Só desci da árvore quando avistei um carro vindo. Desci da árvore e gritei por ajuda. E no carro estava meu pai e minha mãe. Muita sorte. Quem dirigia era o dono de uma mercearia que era amigo do meu pai. Entrei no carro bem rápido e contei a eles o que tinha visto. Mas não fui levado a sério, pois achavam que estava mentindo. Mas aquilo foi real, e eu vi com meus próprios olhos. Pouco tempo depois de mim, outro homem viu a mesma criatura passando por aquelas bandas, e depois várias outras começaram a relatar a mesma aparição por cerca de um mês. Aquele bicho foi embora sem deixar vestígios. Suspeitavam que fosse um homem da região que virava a tal criatura, mas que logo foi descartada, pois esse tinha um álibi perfeito. Logo depois suspeitaram de uma mulher que recentemente tinha aparecido por ali, e que ninguém sabia quem ela era e nem de onde era. Também depois que ela sumiu, o bicho parou de aparecer, e tenho certeza que aquela mulher era a mesma que eu vi naquela noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.